Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua bondade e graça. Suplicamos, Pai, pelos nossos amados irmãos, nossos ouvintes, conhecidos, ajudadores. Ó, Senhor, abençoa a Tua igreja, guarda os meus irmãos na cidade, guarda os meus irmãos no sítio, no interior. Sustenta, Senhor, cada vida. Nos dá graça e sabedoria, Senhor, para escolher, para buscar a Tua presença, escolher estar na Tua casa, Senhor, buscando a Tua orientação, a Tua graça. Deus fiel, Deus misericordioso, guarda as criancinhas, a juventude, as famílias, as senhoras, os senhores, as viúvas, os viúvos, os órfãos. Amado Senhor, guarda a Tua igreja, ajuda os meus irmãos e recompensa com a bênção dos céus, Senhor, aqueles que fazem a Tua obra. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. O nosso desejo desde o começo, há 33 anos, era comunicar a palavra de Deus. Continuamos com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo propósito. Não cedemos 1 milímetro, não cederemos 1 milímetro, porque é a palavra de Deus, a palavra santa que nós nos propomos a trazer. E hoje o nosso texto é segundo livro de Crônicas, capítulo 30, versículos 13 a 20 e os versículos 26 e 27. Você é bem-aventurado quando absolve, quando lê, quando recebe a graça do Senhor através da palavra. Então vamos aprender juntos. Louvado seja Deus! E ajuntou-se em Jerusalém muita gente para celebrar a festa dos pães ázimos no 2º mês, uma grande congregação. Levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes espargiam o sangue tomado da bacia dos levitas. Porque havia muitos na congregação que não tinham se santificado, pelo que os levitas tinham encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor. Porque uma multidão grande, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e Zebulon, não tinham se purificado e, contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E o Senhor ouviu a Ezequias e sarou o povo. Versículo 26. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Bendito Senhor, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra e suplicamos, meu Senhor,
pela tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, da graça, da vitória, sustenta cada um com a tua mão forte e poderosa. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós aprendemos nas Escrituras a história de Israel e nós vemos os altos e baixos. Quantas dificuldades aquela nação, apesar de ser uma nação especial, criada especialmente, uma coisa que o mundo não entende, uma coisa que os inimigos abominam. Israel é uma das nações mais odiadas do mundo e assim como a Igreja de Jesus Cristo. O mundo tem uma tolerância terrível, grandiosa até, com terrorista, com bandido, com todo tipo de crime, com todo tipo de abominação. Mas quando chega o Evangelho, aí você precisa pedir perdão, pedir desculpa, eu posso falar de Jesus aqui? O sujeito fala piadas indecentes, fala de tudo e ainda assalta, rouba, estupra, dá apoio a criminoso, dá apoio a pedófilo, dá apoio a tudo, faz de conta, e isso em todas as esferas da sociedade suja, mas para o Evangelho eles têm uma palavra contrária. Natural. É natural que o mundo, que o diabo, que os filhos do diabo tenham horror a nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Evangelho. Como é natural que o mundo perverso, que as nações ímpias, aqueles que têm a sua decoração maligna, com nudez, com tudo que não presta, abomine Israel. Eu não estranho que Israel seja uma nação abominável para quem vive na perversidade espiritual. E jamais me chocaria. Agora, mesmo se tratando de uma nação criada por Deus com objetivo celestial, Israel teve gravíssimos problemas, principalmente envolvimento com o paganismo, com os ídolos do paganismo, envolvendo o comércio e relações internacionais e até relações conjugais. Há exemplo do que a Bíblia fala sobre Salomão. Salomão casou com muitas princesas pagãs e reconhecia as malditas divindades que elas representavam, fez templos para essas divindades e tornou-se um antro. Salomão, desprezível aos olhos de Deus pelo mal que fez. O grande sábio tornou-se um louco. Agora, nós aprendemos aqui que mesmo se tratando daquele povo que tem uma história igual às outras nações, infelizmente eles quiseram pedir um rei, queria ser igual aos outros e se tornar igual aos outros. Estão aí às voltas o tempo todo com guerrilha, com terror, com isto, com aquilo. Mas Deus, vez por outra, Deus faz um avivamento, Deus faz uma movimentação naquela nação. Então, Deus chama os patriarcas e faz as promessas. Quase 500 anos depois, a promessa está realizada e Israel está na terra de Canaã. Terra que não era deles. A terra de Canaã era dos cananeus, e os cananeus divididos em várias nações. Jebuseus, Gigaseus, Eveus, tudo era da terra de Canaã. O Senhor Deus prometeu e cumpriu, mas quando Israel se torna uma nação igual às outras, com o seu território, com a sua constituição, com o seu sacerdócio, com o seu judiciário, com tudo, aí se distancia. E o que nós aprendemos aqui nesta palavra é que Deus estava usando o rei Ezequias para fazer uma renovação espiritual
para que houvesse uma restauração espiritual, para que este povo recebesse o perdão do Senhor, a graça do Senhor, a confirmação das muitas bênçãos, e Deus pudesse, como de fato fez, cumprir as profecias principais, como, por exemplo, enviar o Messias. Então, aprendemos isto nesta palavra gloriosa, porque onde existe inimizade tem que haver correção. E o povo tinha se tornado inimigo de Deus por causa dos costumes do Oriente. O profeta Isaías denunciou Israel como sendo agoureiro, feiticeiro, porque tinha aprendido os costumes do Oriente. E olha, os costumes do Oriente foram assim, são assim, serão assim. O Oriente é bastante comprometido com Satanás. Aí o rei Ezequias propôs no seu coração fazer uma mudança, mudar estilos, mudar atitude, mudar sacerdócio. Havia, antes do Ezequias, um descuido com os levitas, e levitas estavam servindo aos ídolos, levita viajando, levita indo embora, porque não tinha apoio, não tinha como sobreviver na condição conforme a Escritura. Aí o rei Ezequias, cheio da graça de Deus, usado por Deus, motivado pelo Espírito Santo, fez esta solenidade. Aqui, segundo Crônica 30, 13 diz, 30 é o capítulo, e 13 o primeiro versículo da nossa leitura. Ajuntou-se em Jerusalém muita gente para celebrar a festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos foi de fundamental importância desde o Êxodo, desde a saída de Israel. E eles se comprometeram com essas mudanças. Aconteceu isto no segundo mês, uma grande congregação, eles tiraram o mal, tiraram os altares que havia em Jerusalém, tiraram os altares de incenso, os altares dos ídolos, os altares do incenso, e lançaram no lixão, no ribeiro de Cedron ou no vale dos filhos de Inom. É o nome correspondente. Então sacrificaram a Páscoa, conforme a orientação de Deus, no dia 14º do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas que não estavam preparados ficaram com vergonha. Sacrificaram holocaustos na casa do Senhor, mas muitos não estavam purificados. Puseram-se no seu posto segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, homem de Deus, e os sacerdotes espargiam o sangue tomado da bacia dos levitas. O versículo 17 diz: porque havia uma grande congregação que não tinha se santificado. Muita gente tinha perdido o compromisso, tinha perdido o princípio, o propósito de santificação. O paganismo não requer santificação. Os altos, os ídolos, não requer. Montou embora hoje, também existe. Eu conheço a história, Satanás exigindo das pessoas. Mas seria Satanás ou os manipuladores? Não sei. Só sei que os ídolos não exigiam santificação, só exigia participação. Agora, meus amados, estava uma grande congregação preparando-se
para este grande avivamento, este grande sacrifício. Diz o versículo 17 que havia muita gente que não tinham se santificado, pelo que os levitas tinham encargo de matarem os cordeiros. Os levitas estavam fazendo uma prestação de serviço a sacerdotes que não haviam se purificado, a muitos que não haviam se purificado. Muitos não estavam limpos. Todo aquele que não estava limpo precisava, sim, do apoio dos levitas para se santificarem ao Senhor. O versículo 18 continua com o mesmo tema, porque uma multidão de gente, uma multidão de povos, uma grande multidão de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não tinha se purificado e participaram. Eles tinham perdido muita coisa. Uma geração sem ensinamento, no instante desvirtua tudo. Isto é comum em qualquer tempo. É comum em qualquer época. A geração perdeu o equilíbrio, perdeu a pureza, perdeu o compromisso. Tudo vai ser comprometido. E aqui diz, meus amados, que eles não tinham se purificado, mas comeram, participaram. Não, eles não deveriam participar. Porém, o rei Ezequias, o entendimento, Ezequias, o rei, tinha a autoridade, a autonomia, a graça como ungido de Deus para fazer também esta intercessão. Aí o rei Ezequias orou por eles. Quando a autoridade quer, quando o rei queria, quando a autoridade eclesiástica tem zelo, Deus opera. Hoje nós vemos as coisas viradas, trocadas, mudadas, mutiladas, porque a autoridade eclesiástica, em muitos casos, são meros administradores do bem alheio, já que eles não geram bem, são administradores do bem alheio. E eu ainda diria, feliz quando esta autoridade eclesiástica é pelo menos honesta. E lá a autoridade, não existia o termo eclesiástico, que é um termo derivado de igreja, mas a autoridade real, o ungido de Deus, o rei, foi fazer a intercessão, orar por eles. Ó Senhor, Tu que é bom, perdoa este povo, perdoa o pecado deles. Eles estavam desorientados, não estavam sendo acompanhados, não estavam sendo assistidos, não estavam sendo preparados conforme a lei. Ó Senhor, perdoa. É o versículo 18. O versículo 19 diz: perdoa os que têm preparado o seu coração para buscar a Deus, o Deus de seus pais. Ainda, ele faz aqui a ressalva, ainda que eles não estejam purificados conforme a orientação da lei, a orientação do santuário. Meus amados irmãos, uma das coisas maravilhosas na minha vida, na tua vida, na vida de quem tem temor, é realmente se humilhar. Não aceite humilhação. Você mesmo se humilha diante de Deus e diante de pessoas que por acaso ou por desventura você tenha ofendido, afrontado, feito mal. É possível. E o rei, o ungido de Deus, se humilhou diante do Senhor. Senhor, eles não estão certos.
Eles não se purificaram a tempo. Eles não aprenderam, não colocaram em prática a instrução do teu servo Moisés. Mas, Senhor, tu que é bom, perdoa. Tu que é misericordioso, perdoa. Perdoa este povo. Perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar a tua presença, o Deus de nossos pais, ainda que eles não estejam purificados, conforme a purificação do santuário. Meus amados irmãos, é maravilhoso aprender, é porque o nosso Deus é cheio de compaixão. E o rei ungido de Deus sabia. E o versículo 20 diz: e o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Aí vem a felicidade, porque o perdão, meus amados irmãos, é uma maravilha, é um bálsamo. O pecado, a falta de comunhão, a falta de graça, a desconfiança, a injúria, a sujeira espiritual, a mancha espiritual, a nódoa, é um terror. O perdão é um bálsamo. E o Senhor ouviu o seu ungido, o rei. O Senhor perdoou o povo. E vem agora o versículo 26. E houve grande alegria em Jerusalém, que não havia desde os dias de Salomão. Não havia desde os dias de Salomão. Desde o tempo de Salomão. Não tinha tanta expressividade uma festa dos pães ázimos. Não tinha tanta participação a festa dos pães ázimos. Desde a época de Salomão, não se experimentava um clima espiritual tão glorioso. Aí, meus amados, houve esta mudança. O povo se dedicando, o povo tirando os altos, o povo eliminando aquilo que atrapalhava a sua comunhão. O versículo 27 diz: então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. Eu gosto de meditar neste tema, porque os levitas que estavam preparados se tornaram superiores aos sacerdotes que não estavam purificados. Por maravilhosa coincidência das Escrituras, ainda hoje é assim. Tem levitas hoje, não na questão do judaísmo, o judaizante, essa coisa de querer fazer a igreja ser judaísmo. Não existe lugar para judaísmo na igreja. O judaísmo é a religião de judeus. A igreja é a expressão de Jesus. O judaísmo é a revelação de Deus à nação de Israel. A igreja é a revelação de Deus através de Jesus Cristo para todas as nações. Então os levitas se tornaram superiores aos sacerdotes. Um levita preparado, purificado, reconhecendo o seu espaço, é superior a um sacerdote descuidado. Então os sacerdotes se levantaram e abençoaram, sacerdotes e levitas, abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos ensine a perseverar, a permanecer firmados, firmes, sem jamais ceder
ou negociar a fé que recebemos, a fé que temos no Filho de Deus, guardando a palavra do Senhor, a revelação de Deus na antiga e na nova aliança. Vamos fazer a intercessão, o memorial da oração, orando por todos os nossos irmãos. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós estamos em Tua presença. Ó Deus bondoso e fiel, queremos, Pai, suplicar pela Tua igreja. Abençoa toda a Tua igreja, os Teus ministros, os Teus servos, Pai. Guarda cada vida, ajuda o Teu povo, dá vitória e graça a cada um. Nos ensina, Senhor, a estar na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a buscar a Tua face. Nos ensina, Senhor, a buscar a Tua orientação para cada dia da nossa vida. Recompensa, meu Senhor, os nossos ajudadores, intercessores, doadores. Guarda os meus irmãos. Faz maravilha, Senhor, na vida da igreja. Pai querido, este memorial da oração, que seja, Senhor, abençoado de forma maravilhosa, porque Tu és bondoso. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.